Então, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sala dos Professores, na segunda temporada deste podcast intuitivo. Nós hoje temos como convidado o Luís Gaspar. O Luís Gaspar, que nos traz a Madeira até ao mundo, não é? E só para fazer assim uma rápida apresentação, o Luís Gaspar é diretor de serviços da Direção de Serviços de Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem na Direção Regional de Educação da Região Autónoma da Madeira, assistente convidado a tempo parcial na Universidade da Madeira, mestre em Engenharia Informática, com uma especialização em Engenharia de Software, licenciado em Ensino Informática e tem uma vasta experiência na implementação de ecossistemas de integração de tecnologia digital no ensino e na formação das áreas das tecnologias de informação e comunicação, programação e tecnologias emergentes. Além disso, é vogal do Colégio de Informática da Ordem dos Engenheiros na região da Madeira. Luís, para mim, além de ser uma enorme honra ter-te neste podcast, para mim em particular, até pela amizade que temos, é um gosto enorme poder estar a conversar contigo, só que agora, para que toda a gente ouça a nossa conversa, não é? Bem-vindo. Olá Marco, olá a todos os que nos estão a ouvir. É igualmente uma honra estar neste momento de partilha contigo e pelas mesmas razões, e a primeira delas efetivamente é mesmo pela amizade, mas porque na realidade nós nas nossas conversas e nas nossas partilhas discutimos questões importantes daquilo que se quer para a educação no nosso país. E é sempre bom ser chamado a mais uma conversa contigo. Olha, para iniciarmos um bocadinho esta conversa, aqui nós normalmente temos sempre 2 ou 3 questões iniciais que partilhamos com todos os convidados, e uma delas tem muito a ver com quais são, enfim, os objetos que de alguma forma caracterizam a tua sala de aula ou o teu ambiente de trabalho. No caso, aquilo que eu te perguntava, até para o teu caso mais específico, pelo projeto de digitalização da Região Autónoma da Madeira, é qual é o objeto ou os objetos que caracterizam uma sala de aula na Madeira? Não diria caracterizar uma sala de aula, mas aquela que nós trabalhamos, ou que eu trabalho, de alguma forma. Diria um computador ou um dispositivo qualquer que permita trabalhar com conteúdos digitais ou ferramentas digitais e naturalmente um ponto de acesso com a internet. E aqui é aquilo que eu costumo dizer, que há a combinação, e tenho o veículo e depois tenho a estrada, e a imaginação depois fica, e a magia do lado do professor para fazer o que melhor entender. Até porque da minha formação tem sido assim a minha vida, e estas as condições que até temos colocado nas escolas aqui na região. Nós provavelmente já vamos falar um bocadinho melhor sobre isso, mas podemos ir adiantando. Mas para ti em particular e para o projeto da região autónoma da Madeira, é importante que não andem só veículos sem estrada, ou que tenhamos só estradas e não tenhamos carros para andar, não é? O mais importante é a estrada, é a base. Primeiro, para que depois funcione todo o ecossistema em cima, ou seja, neste caso é importante pensarmos nas questões de infraestrutura com disponibilidade e com segurança. São aspectos essenciais e fundamentais. Depois, naturalmente, que nesta analogia dos veículos e da estrada, é importante que o veículo tenha disponibilidade e tenha qualidade, mas para que isto funcione como deve ser, o que é importante é termos boa formação para os bons condutores, que neste caso são os professores. Ok, já vamos chegar a essa composição toda. Para quem entrou na conversa agora, dizer que não estamos a falar sobre condução, estamos a falar sobre internet, que é a nossa estrada, os veículos que são os nossos computadores ou os nossos equipamentos, e depois as aulas de condução, estamos a falar da formação que é feita aos docentes que utilizam tudo isso. Mas já vamos a isso. Olha, que música é que te acompanha no teu trabalho? Normalmente não uso, mas a música para mim funciona como um despertar do cérebro, ou a relaxar do cérebro. E o relaxar, quando uso, é só mais ao fim do dia, para depois poder descansar como deve ser. Mas durante o dia, quando uso, é sempre um estímulo cerebral para que a velocidade do trabalho aconteça.
e eu diria que sou muito adepto daquele rock clássico, e no topo da lista se calhar está as músicas dos AC/DCs e desta vida. Okay. E autoestrada para o inferno, não é? Estou a perceber, já que estamos a falar de estradas, encaixa com o Nemalu, não é? Ok. E quando não estás a trabalhar, como é que carregas energia? Ou o que é que fazes para carregar energia? Naturalmente, para além da família e dos amigos, nós aqui na região temos a particularidade do desafio da altitude e de subidas e descidas, e sou muito adepto do desporto de trail e aproveitar a beleza que temos e correr nas levadas e nas nossas veredas é uma boa forma de carregar a energia. Muito bem. Andando aqui um bocadinho mais no tema, ou seja, da digitalização, assim, eu imagino que grande parte das pessoas já saiba perfeitamente o que é que estamos a falar quando falamos de digitalização e aquilo que é o grande projeto da Geoterma da Madeira, que tem a ver com este tema, mas eu pedia-te, assim, sumariamente que o explicasse, ou seja, se houver ainda alguém que não o conheça, que o fique a conhecer. Ora, nós começámos a pensar desde 2018, e isto depois até tem piada, porque hoje em dia falamos do que é que fazer para termos uma digitalização, mas nós já temos aqui um background já de histórico, e em 2018 começámos a pensar como é que poderíamos usar toda esta tecnologia e em particular a tecnologia digital, porque tecnologia na sala de aulas nós usamos desde sempre e tentamos sempre usar, das várias formas que possam existir, mas aqui com a questão do digital, como uma forma de potenciar o processo de ensino e aprendizagem e não como um fim para seja o que for, porque acho que ainda o grande problema de hoje em dia da questão, e também sabes disso, também participas nestes debates, é porque as pessoas ainda olham para isto como um fim e não como um meio para se atingir a melhoria que é necessário. E então pensámos isto de uma forma integrada, que era como é que podemos trazer a tecnologia e o digital para potenciar o processo de ensino e aprendizagem, mas de uma forma que todos os intervenientes, e neste caso os alunos e professores e até as próprias famílias, olhassem para isto como um vínculo de confiança e de melhoria, e não como como a areia na engrenagem, porque ora funciona, ora não funciona. Nós sabemos que, embora seja um vínculo para a inovação pedagógica e peço desculpa que estava-me aqui alguém a ligar. Então, o que é que foi o nosso princípio? O nosso princípio era, temos que dar as condições para que a tecnologia entre no processo de forma natural, mas ao mesmo tempo transparente a tudo isto. E então pensámos aquilo que na altura chamámos o Plano Estratégico de Inovação Educacional, que depois tem a sua parte visível com o projeto de manuais digitais, mas é mais abrangente do que isso. Eu diria que tem 3 pilares fundamentais. Tem o pilar das pessoas, em que a formação é essencial para todo o processo, e vou começar mesmo por aí. Nós fazemos a formação ao longo do processo às pessoas em 2 vertentes. A primeira, para que se sintam confortáveis com a utilização da tecnologia, e a outra vertente para que possam potenciar o uso da tecnologia na prática pedagógica. Okay. O outro pilar tem a ver com as infraestruturas de comunicações e de rede, e nós fizemos uma cobertura total em todas as escolas de rede de internet, a parte de segurança, com firewalls, com políticas de acesso, com qualidade de acesso e de disponibilidade de sinal, porque o mais importante é que, se eu carregar no botão, é que funcione, tanto para os alunos como os professores. E depois a parte da segurança é essencial, porque temos todas estas pessoas a navegar. É assim que também foram ganhando confiança no projeto, porque isto é quase a mensagem da Google, né? Se estiverem baixo, nunca mais ganhamos confiança outra vez, não é? Ou seja, tem que estar a funcionar para que nós não percamos confiança no processo, não é?
E esta parte da segurança nós fizemos na infraestrutura física da escola, mas depois também associamos a toda a parte do projeto em si, dos manuais digitais, porque e aqui entra a outra parte que são os equipamentos e os conteúdos, porque o nosso interesse era que tudo isso servisse de base de estudo e de flexibilidade de trabalho e de estudo para os nossos alunos em qualquer altura e em qualquer lugar. E se bem que dentro da escola a coisa pudesse estar mais controlada porque tínhamos a segurança da infraestrutura, fora da escola é preciso garantir essa segurança e essa confiança. E foi esta a ideia na altura. Depois tivemos que trabalhar as questões de escala, de escalabilidade no tempo, mas isso faz parte de um processo de crescimento, sim. E que tem que ser equacionado. E depois tudo o que está à volta, porque estamos a falar de introduzir equipamentos de tecnologia nas escolas. Nós optámos por fazer uma equipa de gestão centralizada de tudo isto para a região, porque na nossa visão é que as escolas continuam a ficar preocupadas com aquilo que é a sua essência, que é ensinar, orientar o conteúdo. E toda esta nova tecnologia, tiramos o ónus e a preocupação da escola e ficou toda do nosso lado, e fazemos uma gestão coordenada com as escolas, tudo isto. À parte disso, ainda é importante, que é um instrumento importante, que é também darmos instrumentos às escolas para valorizar o trabalho dos professores que fazem parte de uma rede de trabalho. Ou seja, nós criamos uma figura de coordenador por escola, que depois ou coordenadores por escola, com redução de carga letiva, porque é preciso valorizar também esse trabalho. E essa rede de trabalho que depois cria aqui uma sinergia importante para que no dia-a-dia as coisas corram de forma natural. Ok, portanto, são os três grandes pilares. Há bocadinho estávamos a falar até da questão da infraestrutura e da importância que tem o facto de termos, lá está, estávamos a usar aquela analogia com as estradas e com os carros, e se há algo que é muito valorizado quando comparamos, por exemplo, com os projetos nacionais, mais do continente até, não é? É a questão dessa criação de ecossistema. Aliás, é um problema que nós temos atualmente nas escolas, em grande parte das escolas fora da região autónoma, que é a criação de um ecossistema que seja, desde logo, como disseste, seguro, que me permite confiar naquilo que acontece na escola, que tenha acessos, não é? Aliás, nós estamos a atravessar, até tendo em conta a Intuitivo, sabe disso muito bem, por causa da questão das provas de moda e das falhas de sistema que nós tivemos, do ponto de vista do acesso e do tipo de equipamentos que eram usados. E aí eu queria que tu, enfim, desse um bocadinho a tua opinião sobre isso, ou seja, a importância que na verdade nós não damos é essa parte que é um bocadinho obscura, ou seja, nós não a vemos, mas que suporta tudo aquilo que depois acontece na prática, não é? Pois eu julgo que ia ser mesmo a verdadeira questão para que ninguém não se tenha conseguido efetivar, e infelizmente, um verdadeiro processo de transformação e de integração da tecnologia digital no resto do país. Isso é, por exemplo, que nos Açores eles olharam com mais atenção para aquilo que estávamos a fazer, mas mesmo assim descuraram alguma das questões que fizemos, que é essa parte que fica em background e que não é visível, mas que é o suporte para todo o resto. Eu percebo que muitas vezes já temos discutido a questão de escala, mas a escala, trabalha-se com escala. Mas aqui no que diz respeito à educação, se as coisas não forem efetivamente integradas e que a tecnologia possa servir de forma genérica a todos, mas que consiga dar resposta à particularidade de cada um, porque depois as escolas têm a sua dinâmica, cada escola tem o seu projeto educativo, cada escola tem alunos com as suas particularidades e esta acho que é o ponto-chave que nós conseguimos na altura resolver e ver que precisávamos de algo deste género e que não está a acontecer. A tecnologia existe para resolver problemas ou para nos ajudar a resolver problemas. Agora, a forma como ela tem que fazer tem que ser
trabalhada, integrada com os parceiros que fornecem, com os parceiros que trabalham, de maneira que sirva ao propósito. E enquanto não houver este ecossistema que ligue todos estes 3 pilares, mais as sinergias do conhecimento de gestão, com a ligação à escola, dificilmente vamos ter um processo de digitalização, até porque nós olhamos para o processo de digitalização não como mais um projeto da escola, é o suporte para tudo. Que a coisa funcione. De alguma forma, isto torna-se um bocadinho assustador quando nós vemos no mesmo país 2 realidades que correm em paralelo de uma forma completamente distinta. Porque eu vou entrando em escolas onde estamos a ver alguns computadores funcionam, outros não funcionam, cabos de acesso de energia, enfim, aquilo parece uma gincana que temos que fazer numa sala de aula, para estarmos conectados e ligados até do ponto de vista da energia, não é? Parece uma coisa completamente amadora, não é? Quer dizer, na verdade, não sei se estamos a dar resposta, como dizes, ao propósito de aprender bem, aprender com eficácia. Também temos ainda que melhorar aqui na região esses aspectos, até porque se nós pensarmos mesmo, falando na questão da energia, isso também sempre foi. As escolas, quando foram feitas na altura, fui a pensar por uma dimensão diferente. Não é? Ou seja, em paralelo, mesmo assim, a este ecossistema, é preciso haver aqui um trabalho de requalificação de infraestrutura de um bocado das escolas. E até podemos aprofundar mais. As escolas têm que ser um espaço de bem-estar e se nós pensarmos em questões de isolamento térmicos e por aí adiante, as nossas escolas todas do país e também aqui na região estamos a fazer esse trabalho, mas este trabalho precisa de ser feito também para acompanhar o resto. Agora, há formas de ultrapassar a questão da energia, ou seja, existem tecnologias que permitem... Os carregamentos, os armários de carregamento, sim. Por exemplo, essa questão foi-nos colocada, mas nós temos no mercado solução tecnológica que permite termos um equipamento sem precisar de carregar energia durante o dia todo ou mais do que um dia. Por isso, são todas estas questões que, há bocadinho na analogia dizíamos, também temos que ter um carro que dê uma resposta. Ou seja, às vezes olhamos muito para o preço por causa da escala, mas preço baixo muitas vezes significa... O que estás a dizer é que não posso comprar um carro elétrico que tenha pouca autonomia que depois me fica meio do caminho. Exatamente. Ou seja, são todas estas características que também é preciso ter cuidado. E depois... é importante também trabalhar, porque a escola também é para isso, é importante também trabalhar a questão da boa utilização destes equipamentos, porque faz parte do nosso cotidiano e aí nós acho que aí conseguimos também fazer isso juntamente com as escolas e com os alunos, em que os alunos sentem essa responsabilidade e todos os dias em casa carregam o equipamento e têm esse cuidado com a manutenção, até porque se nós pensar, pela nossa experiência, nós colocamos equipamentos no 5º ano e eles perduram até o 9º ano. Ou seja, conseguem ter vida útil de 5 anos, e que é bem acima do que para aquilo que foi feito, com uma utilização que é muito, muito exaustiva e no dia a dia. Em termos de métricas, o que é que vocês têm? Ou seja, em termos de taxas de utilização, estamos a falar de um projeto que está disseminado por todo o arquipélago, não é? Ou seja... Sim, nós neste momento temos todas as, de 5º a 12º, todas as escolas públicas da região, e temos 2 escolas privadas que olharam para o projeto, quiseram adotar e somos até nós, a infraestrutura da Secretaria, que faz a manutenção também ou seja, para nós são mais 2 escolas e são alunos iguais, são todos alunos iguais. A escola olhou, vi que tinha potencial o projeto, e o que é interessante porque acabamos por dar respostas à escola pública e à escola privada da mesma forma. Isso é muito engraçado, que cá não tem esse funcionamento, não é? Ok, mas lá está, porque conseguimos ter aqui um ecossistema que funciona, que dá suporte ao processo educativo e que traz confiança e segurança. E cuidado para todos os alunos da região, que é isso que se pretende, não é? Olhando, deixa-me só até para não perder aqui
esse tempo e porque queria falar contigo sobre a grande novidade que está agora em funcionamento, que tem a ver com a questão da inteligência artificial, que surge assim, enfim, é bem mais antiga do que aquilo que do que grande parte das pessoas sabe, mas dá-se aquele boom com o aparecimento do ChatGPT em 2022, não é? E nós temos, nós escolas, temos que rapidamente que reequacionar a sua integração. O que é que vocês fizeram com este aparecimento da inteligência artificial? Porque há um reposicionamento do projeto com a questão de um tutor de inteligência artificial, não é? Queres explicar um bocadinho o que é que foi feito? Sim, a inteligência artificial é o tema quente e que está aí, não há volta a dar, e da maneira que continua a se propagar e a evoluir, porque é uma tecnologia com muito potencial e que está acessível a todos. E disseste bem, é muito antiga, mas o que mudou foi que conseguimos ter capacidade de processamento e máquina que disponibilizou a todos. E aqui a visão é a mesma. Usamos isto de uma forma integrada e orientada para o processo educativo, de forma a que os alunos e os professores tirem o potencial dessa ferramenta, ou deixamos o uso arbitrário e ad hoc. Na mesma, só que sem controle nenhum. Ou ad hoc de cada um, e cada um adota as suas coisas, ou depois não há verba e cada um está a usar as versões gratuitas das coisas e que tem todos os seus problemas associados. Então aquilo que nós pensámos foi, vamos agarrar neste potencial da inteligência artificial, usar o potencial da IA generativa e vamos desenvolver uma ferramenta de enquadramento educativo para ser disponibilizado aos nossos alunos e professores da região. E sempre nesta vertente, ou seja, desenvolver uma ferramenta com um modelo personalizado ao aluno e ao professor, de apoio à aprendizagem e de apoio ao ensino, mas também formação aos professores e desenvolver atividades que potenciem a utilização da inteligência artificial e que aborde os temas que são importantes. Um deles é a ética, a forma como trabalhar com os conteúdos, a forma de perceber os limites da própria tecnologia da inteligência artificial, ou seja, nós não queremos que as pessoas de repente passem a ser todos especialistas em inteligência artificial, mas é importante perceber o limite e a fronteira daquilo que podemos lá fazer e daquilo que podemos tirar. Depois, ter aqui um sistema que permita a segurança dos dados, ou seja, nós lidamos com dados dos alunos, com dados de crianças, não conseguimos controlar aquilo que vão colocar na prompt de interação, porque cada um pode usar, e é preciso garantir a segurança destes dados. Passa desde logo de termos um tenant próprio que contém todos esses dados e que, em contrato com quem nos fornece um modelo, que pelo menos temos um contrato de garantia que não usam esses dados para treino ou para as suas bases de dados, e depois agarrar nesse potencial e juntar e desenvolver uma ferramenta que potencie, no fundo, um modelo de personalização a cada um dos dados e que dê uma resposta mais personalizada ao acompanhamento do aluno quando quer estudar e até do professor quando quer desenvolver atividades. Daí o nome de tutor. No fundo é um tutor do processo de ensino educativo, e que juntamos a palavra IA, então ficou tutor IA, que faz o trocadilho com tutoria. E essa é a intenção. Neste momento estamos a testar a ferramenta e as atividades com formação aos professores. Estamos a fazer um piloto em 2 escolas, com todos os alunos de 5º ano e todos os alunos de 10º, numa escola de 5º e noutra de 10º. A opção de 5º e de 10º, porque são os anos de entrada em ciclos, e que nos permite também depois ter 2 ciclos para verificarmos as opções e as atividades. E tem sido interessante porque... e tem sido interessante também a resposta dos professores, que eles conseguiram perceber que temos que começar a colocar as questões de forma diferente, que a inteligência artificial tem um potencial para a orientação e não para o resultado de... Exato. Deixa-me perguntar-te uma outra coisa, porque, ou seja, este tutor IA
na verdade, ele é aberto dentro de cada um dos equipamentos que o aluno tem acesso, certo? Não, nós fizemos isto baseado em cloud, é acessível via browser. Eles podem entrar no equipamento ou fora do equipamento? Eles podem entrar no equipamento ou fora do equipamento, browser normal. Mas com as suas contas? Com as contas do nosso tenant da região, ou seja, do nosso ecossistema. Ou seja, à partida, já garantimos a segurança de acesso à plataforma já aí. Ok, porque os outros não podem aceder a essa IA, vamos chamar assim, não é? Fora do nosso contexto educativo, não. Pronto, dá alguma segurança em quem está e o que é que está a fazer. Por já, depois, se nós combinarmos isso com os equipamentos que os nossos alunos usam, os tablets ou os Chromebooks, no caso do secundário, e como é acessível via browser, a segurança, nós temos um agente de segurança que funciona sobre o browser, ou seja, já à partida garantimos uma segurança até nos dados que são ali partilhados ou nos resultados que possam ter, embora uma das nossas preocupações no desenvolvimento da ferramenta foi já fazer a segurança e o enquadramento do contexto educativo, ou seja, já a própria ferramenta descarta uma série de coisas que muitas das vezes o próprio modelo que está disponível ou modelos do género que estão disponíveis possam trazer resultado, e o próprio contexto leva a que no processo de interação com a ferramenta de inteligência artificial não é orientado à explicação, é orientado ao conteúdo que leva e não orientado ao resultado. Sim, eu já vi algumas interações e aquilo que achei particularmente curioso é que o aluno ou quem está a fazer a interação precisa de uma determinada explicação sobre um determinado conteúdo e ele faz sempre a analogia até com a região, ou seja, ele vai buscar a explicar a explicar alguma coisa mais relacionada até com a região autónoma da Madeira, que eu achei que isso foi um dos toques foi um dos toques da personalização do modelo, que era sempre possível fazer um enquadramento com algum elemento da região, até porque também é para caracterizar aquilo que nós temos. E há uma personalização e um envolvimento mais próximo por parte dos alunos, porque estão a trabalhar, sei lá, física ou a química, mas com uma analogia a alguma coisa que seja da própria região autónoma. Isso na segunda fase, e porque também vem da experiência que estamos a testar no piloto, na segunda fase aquilo que estamos a trabalhar é mesmo um modelo de disponibilização de conteúdo personalizado ao perfil do aluno. O que é a nossa ideia? É começarmos a ter uma série de métricas nas interações que os alunos vão fazendo, e o professor, quando quiser colocar uma questão à turma, por exemplo, a questão ser feita sempre com o mesmo grau de dificuldade, mas personalizada ao contexto de entendimento do aluno. Porque esse é que é o grande desafio, e se nós conseguirmos... conseguimos personalizar isso para qualquer aluno ter uma abordagem diferente, não é? E este é o potencial até da utilização da personalização da inteligência artificial, porque nós próprios lemos o mesmo documento e temos interpretações diferentes que têm a ver com a nossa linha de pensamento, com a nossa linha de conhecimento e até com a forma como do nosso raciocínio que entendemos as coisas. E muitas das vezes a dificuldade do aluno está na forma padrão que a questão é colocada. Não estou a dizer que é feito mal, é o que era possível fazer agora, mas tendo uma ferramenta que agarra num padrão de uma questão e adapta, ou tenta adaptar ao entendimento do aluno, naturalmente que o sucesso é bem maior na resposta. Depois também temos o inverso, que é, estamos a tentar medir o entendimento das interações e se, conforme o número de interações e de questões que é feita no contexto, o professor também ter um alerta ou uma personalização de atenção ao que o aluno está a precisar naquele momento. E eu que diria, é o assistente virtual que a gente tem que trabalhar para a educação. Agora, isto naturalmente tem uma base, que é toda esta base da digitalização que fizemos, porque há as condições de acesso. Sem todo o outro trabalho, até podemos ter esta nova fase, mas não há de funcionar igual. Sim, percebi.
Deixa-me concluir aqui com uma questão que se divide em 3. Como é que tem sido a aceitação por parte de todo este processo, todo este ecossistema, toda esta digitalização que está a ser feita e agora com esta nova integração até da IA, por parte de professores, alunos e famílias? Ora, eu vou começar quando no projeto, quando iniciamos o projeto, nós apresentámos o projeto e com esta visão que perdura até hoje, naturalmente com refinamentos e melhorias, porque faz parte de... Nós apresentámos às escolas na perspectiva de ser um projeto disponibilizado às escolas, pela Secretaria Regional, mas de escolha da escola participar ou não. E até na altura, lembro-me na altura, questões financeiras, até pusemos isto na ótica de arrancarmos o primeiro ano com algumas turmas piloto e apresentámos às escolas e demos tempo para as escolas refletirem, discutirem nos seus órgãos e depois fizemos aquele questionário tipo que se quer participar sim ou não, com quantas turmas, e a resposta aí foi aquela que na altura se calhar nós não queríamos, mas a resposta foi, todas disseram que sim e todas disseram que queriam com todas as turmas de quinto ano. O que nos obrigou a nós a acelerar o processo. Nessa altura eu lembro-me que ouvi muita música para despertar o cérebro, porque passámos da fase que era esperada de ser para um piloto para a efetivação da implementação do projeto. Ou seja, tivemos que escalar muito mais rapidamente do que era esperado. Não é? Já aí foi um indicador que a aceitação pelas escolas era de 100%. Dos professores, naturalmente temos as pessoas trabalham e adaptam ao seu ritmo, mas a aceitação tem sido sempre pacífica e agradável até porque nós tentamos eliminar os índices, no fundo o problema que era a falta de disponibilidade ou não funcionar, tentamos eliminar toda essa camada base e demos aquele conforto que é preciso aos professores porque na realidade estamos a introduzir tecnologia nova, estamos a introduzir Mas eles têm que ser especialistas em tecnologia, não é? Ou seja, eles têm que se preparar, têm que saber... Tem que se sentir confortáveis a utilizar e a tecnologia está a funcionar. Sim. E não tem que estar preocupados se funciona ou não, tem que ter a garantia que funciona, tem que ter a confiança que funciona. E então tem que ter só o conforto inicial de usá-la, mas também tem que ter o conforto de como usá-la. E tivemos essa preocupação também. Nas famílias, aqui fizemos esse trabalho com as escolas no início do ano fazem reuniões com os pais, explicam. A questão da segurança veio trazer a paz aqui às famílias e à sociedade. E tem resultado bem, porque se nós olharmos para estes anos todos de implementação do projeto, se nós pensarmos que já circulou mais eu diria, de 20 mil equipamentos nestes anos todos e que tivemos uns 15, 16 extraviados, mostra o que é que a segurança veio trazer. Olha, Depois há outro fator de confiança para as famílias, que é eu vou assinar um termo de responsabilidade sobre um equipamento. É verdade que nós pedimos isso. Mas também é verdade que o equipamento, dado o facto de ser gerido, dado o facto de ser feita a manutenção cuidada pela parte centralizada da gestão, o facto de termos passado a responsabilidade também para o aluno, que ele faz uma boa utilização do equipamento, o índice de avaria não chega a 1% deste. Sim. E isso também traz confiança. Deixa-me, já agora estava aqui a lembrar-me, enfim, apesar desta máquina toda, não é? Porque acaba por ser uma gestão enorme, em termos de resultados práticos, ou seja, do ponto de vista da aprendizagem, o que é que vocês têm notado? Nós já tivemos 2 estudos sobre o projeto e que para nós foi importante, porque foram entidades externas que fizeram. Um foi mais sobre o contexto e a utilização e que nos deu muitos bons indicadores de que as pessoas
estavam a tirar partido de tudo o projeto e todo este ecossistema, e outra até incidi porque foi, na altura ainda tínhamos algumas turmas sem e outras com, e nos mostrou indicadores de melhoria até nos resultados da avaliação. Naturalmente que agora, como acabamos a generalização, é importante para nós e queremos que aconteça outra vez aqui um estudo depois da implementação, mas na realidade é que depois, como nós vamos fazendo a nossa monitorização até nos resultados académicos, e a tendência tem sido sempre de melhoria, principalmente nas matemáticas, ciências, porque são áreas que, ao trazer outras formas de visualização do conteúdo, até levam melhor entendimento. Aquilo que temos visto mais é que aquela que é inerente, mas que quase nunca falámos, que é as skills da utilização do digital, principalmente nos nossos alunos, começam a aparecer cada vez mais, mas de uma forma natural na utilização do dia-a-dia, e esse também quase nunca referimos, mas acaba por ser um grande propósito do projeto, que é com a utilização e com a familiarização desta tecnologia no seu dia-a-dia, na aprendizagem, estamos a preparar pessoas para aquilo que vai ser o dia-a-dia a vida deles. Luís, agradeço-te. Antes de terminarmos, se tivesse que deixar uma recomendação final para alguém que está a tentar implementar um projeto de digitalização numa escola, numa sala de aula, num município, num país, não é? Qual era assim a tua recomendação-chave? Vou começar primeiro na sala de aula. Não tenham medo da utilização da tecnologia. A tecnologia potencia aquilo que nós fazemos de bem. E usem, sabendo sempre os limites da sua utilização e da sua segurança. Não ponham também em questão a segurança daquilo que estão a fazer. Depois, numa escala mais alargada, não olhem para a introdução da tecnologia como peças separadas. A introdução... Não só entregar os equipamentos, não é? Não pensem só, eu vou entregar os equipamentos. Tudo bem que depois existem áreas de responsabilidade de quem faz o quê, mas criem... no nosso caso, nós até criámos uma equipa que acabou também por ser uma equipa multidisciplinar, mas que está sobre a alçada da Secretaria. Quando não for possível, criem uma equipa de sinergia entre municípios e ministérios ou por aí adiante, ou outras instituições, mas pensem sempre a forma como é que, no fim do dia, a tecnologia, desde o acesso, ou seja, se eu fizer login numa máquina, vai-me permitir um acesso seguro a conteúdo. Esta máquina dá suporte ao conteúdo que eu quero usar, é a mais ideal para a utilização dos alunos, questões como energia tem que ter em conta, e nunca descorem a formação. Mas tentem ter um projeto padrão, e quando eu digo um projeto padrão, não é que funcione igual para todos, mas que tenha uma base padrão de conforto para todos e de funcionamento, e que tenha a modularidade e a granularidade suficiente para dar resposta a cada um. E este é que tem que ser o desafio. Luís, parece uma coisa simples de dizer, mas não é. Acho que é importante porque tens essa visão do planeamento e da integração. Não, lá está, grande parte dos problemas que nós vamos tendo com tecnologia é o facto de, primeiro, nós estamos a ter que nos preparar com a tecnologia, ao mesmo tempo que eu tenho que preparar com o ponto de vista pedagógico e com aquilo que está a acontecer na sala de aula. Isso é um problema desde logo, e tu aqui explicaste bem. E o outro é muitas vezes a falta desse planeamento, não é? Quer dizer, eu achar que um processo de digitalização é colocar software e equipamentos e posso lavar as mãos e a digitalização acontece. Eu acho que isso também foi importante da tua parte, essa recomendação e essa visão mais holística, não é? Aliás, nós nunca pensámos nisto numa lógica de digitalização. Pensámos isto sempre numa lógica de integrar a tecnologia de forma natural. E houve uma altura que tu usaste um tema, uma terminologia muito importante, que é, temos que, de uma vez por todas, fazer a naturalização da tecnologia.
Mas para essa naturalização acontecer, tem que haver uma integração e um ecossistema que suporte, porque senão o passo seguinte é difícil de acontecer. Como sabes, concordo contigo e até porque já conversámos várias vezes sobre isso. O dia em que nós não estivermos a discutir a integração da tecnologia é o dia em que ela está naturalmente naturalizada. Não é? Ou seja, é porque existe, não é? E não temos que discutir porque está a fluir, não é? Eu acho que... Aliás, ou então, ao contrário, Luís, já agora. Ou então não falamos nada porque na verdade foi cortado a todo lado. Também pode ser esse o caso. Não é? Pois, mas esse também percebo, mas esse é o pior dos cenários. Muito bem, Luís, muito obrigado pela participação Obrigado, no podcast da Intuitivo, da Sala dos Professores. A quem nos vê e ouve, até ao próximo episódio.